A primeira vez que eu ouvi essa música, não faz muito tempo, porque na minha cabeça, talvez nessa versão ela é nova. E ela conforta o nosso coração, porque adorar o Senhor é o que nos preenche. Não pela letra em si ou pela melodia, mas por aquilo que é declarado, aquilo que é manifesto. Porque tudo aquilo que é suficiente para que haja alegria, foi feito em nosso favor. Eu costumo falar que a maior, mais linda história de amor, João 3,16, que Deus entregou o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna e a presença de Deus é o suficiente para nós. É o suficiente. Quando a gente vê um pedido de oração para a Célia, de 98 anos, a gente depara com realidade e testifica no nosso coração de que o suficiente é a salvação e a comunhão com o Pai. Quando nós não vivemos tudo aquilo que queremos de conforto ou de necessidade, muito provavelmente é que nós estamos desejando aquilo que os nossos olhos estão vendo. Bem-aventurado aquele que não vê, mas acredita. Ele não está vendo, mas ele crê. Jesus declarou, bem-aventurado. Se a gente quer aquilo que os nossos olhos veem, tudo bem, é lícito. Se o teu coração está em Deus, é lícito, nós temos conforto. Mas nosso parâmetro está sobre aquilo que nós estamos vendo. E nós podemos conquistar. Mas, se você não tem, ou não conquistou algo ainda, e você se culpa por isso, ou deduz que talvez não seja para você, talvez não seja mesmo. Eu falo talvez porque tudo se resume à intimidade com o Senhor, e o Senhor vai te falar, o Senhor vai te mostrar o que é. Mas o parâmetro do que Deus tem para você, vem na bem-aventurança de você não ver, mas acreditar. Na entrega de Jesus em seu favor, e você sentir total, preenchido com o favor de Jesus. Suficiente, o único e suficiente Salvador. Suficiente. Tudo que vier é lucro, é bênção. E a gente vai desfrutar sim. Mas aquilo que era necessário foi feito. Então, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. E nós cantaremos da bondade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Isso já faz parte da palavra. Porque a justiça de Deus nos alcançou. A justiça do Pai te encontrou. O favor do Senhor te encontrou. Amém? Existia uma escrita de dívida para aqueles que nasceram segundo a carne. Amém? Nós nascemos. Existia uma dívida que nós nascemos por aquele Adão, o primeiro Adão que pecou, se afastou de Deus. E a nossa natureza humana, ela é pecadora, ela deseja cada vez mais. Solte a tua natureza humana para ver o que acontece. Eu só estou colocando palavras, não estou te levando a fazer isso. Amém? Nem dizendo que você faça. Mas se você der liberdade à natureza humana, ela vai querer aquilo que é humano. Ela vai querer um conforto maior. Ela vai querer aquilo que satisfaz mais a carne, que é a natureza humana. Por isso que é necessário um novo nascimento. Nicodemos chega a Jesus em secreto, porque ele era um grande representante ali dos fariseus e um sábio. Ele chega em secreto e fala, querendo entender porque ele falava com tanto poder, Jesus falava com tanto poder.
E ele indagando o que era necessário, ou porque tudo aquilo, Jesus já falou, olha, é necessário que haja um novo nascimento. É necessário nascer de novo. E ele indagou com a natureza humana que ele tinha, não a percepção espiritual. Ele falou, como é que pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus declarou, não, é um novo nascimento no Senhor. É uma entrega. É um novo nascimento que a gente desfruta hoje. Amém? Onde os nossos olhos espirituais foram abertos e o favor do Senhor nos encontrou. Os olhos da fé, e Jesus declarou, olha, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E eu santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus declara em oração a Deus em nosso favor, que a palavra de Deus é a verdade sobre nós. E quando os nossos olhos são abertos para isso, então a gente compreende o sobrenatural e o favor de Deus. O favor que nos encontrou. Abre em Romanos 3, 24. Amém? Romanos 3, versículo 22. Olha que bênção que Deus fala através da vida do apóstolo Paulo, para aqueles irmãos que estão em Roma, e algo que Deus derrama sobre os filhos hoje. Paulo foi levantado como apóstolo aos gentios, que somos nós, amém? Fomos declarados justificados, amém? Diz assim, Romanos 3, 22, somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Amém? É profundo, muito profundo essa passagem. Como a palavra de Deus, ela é profunda. Eu costumo falar que a palavra de Deus, ela me sensibilizou. Ela nos sensibiliza porque ela volta para o nosso coração. Ela volta para a reflexão daquilo que eu sou, daquilo que Deus fez por mim. E quando eu compreendo o que Deus fez por mim, eu o amo e isso mexe com o meu coração. Tem gente que fala, não, é razão, o emocional não conta muito. E eu até entendo alguns argumentos relacionados a isso, mas Deus fala de entrega de coração, de sentimento, de necessidade, de relação, de intimidade, de profundidade, de conversa, de se arrazoar com Deus. Isso tudo diz respeito a sentimento, diz respeito à necessidade, a amor manifesto de Deus com o próximo. Porque quando você o busca, e ele fala em Mateus 6,6, se você que buscar o Pai em secreto, no teu aposento, fechar a porta do teu aposento e buscar Deus em secreto Ele vai te recompensar. Ou seja, é de um relacionamento ali de intimidade, que é importante que estejamos como igreja e temos que estar, não deixar de congregar como é costume de muitos, mas antes que um ajude o outro com testemunho, com aconselhamento, mas tem um local de intimidade, um local de manifestação de amor, um local onde há entrega, há quebrantamento. Então a palavra de Deus ela sensibiliza o nosso coração. Se não tem te sensibilizado, examina no culto racional da entrega o que tem endurecido o coração.
O que tem endurecido o seu coração? Que tem te separado de uma intimidade com o Pai? De buscar intimamente? Para que a gente chegue como a dona Célia aos 98 anos e esteja grato por tudo, porque nós vivemos em intimidade com o Pai. Dentro de tudo aquilo que Ele possibilitou, houve entrega, houve desprendimento da natureza humana. Mas nós não podemos ignorar que existe a natureza humana. Mas a natureza espiritual do novo nascimento é que traz o equilíbrio. E Cristo traz o equilíbrio da equidade daquilo que é necessário. Como? Porque Cristo nos justificou. Eu fui no dicionário pegar o significado de justificação, porque Ele nos justificou. E diz assim: conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Amém? Então, um conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa e em seu favor. Ou seja, quando Jesus se entrega, nós lemos aqui em Romanos 3:22, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Isso no versículo 25, no meio dele. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Ou seja, Jesus entrega, o plano de Deus é entregar o seu Filho em favor da minha e da sua vida, para sermos justificados, como argumento suficiente. O que era necessário? Haver uma entrega de sacrifícios. Amém? Da ovelha entregue, a ovelha pura, sem mácula, sem mancha, para remissão de pecado, já não é necessário, porque a ovelha foi levada muda ao matadouro e sofreu morte de cruz. E aquela morte já é suficiente. Todos os argumentos necessários para que você fosse justificado foi entregue. E o que está sendo pregado não é uma novidade, irmãos. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos nos expondo à palavra. Para que a gente se alimente. Para que os rudimentos da fé, da nossa fé, ou seja, a base do nosso alicerce, da sã doutrina, ou seja, uma doutrina santa, sem mácula, daquilo que Deus fala para você em intimidade, daquilo que a palavra revela a você, te estrutura para que no dia mau você não se perca. São palavras de esperança como essa, de sermos justificados para chegar, como a dona Célia, 98 anos, e dizer, valeu a pena porque lutei o bom combate, guardei a fé e posso ir em paz. Porque no momento de luta, eu lembro qual é a minha base, que eu fui justificado. Houve uma entrega em meu favor. Mas é tão difícil compreender isso. Sim, porque é com os olhos da fé. Bem-aventurado que não vê e acredita. É os olhos da fé. São os olhos da fé. Eu sempre falo isso, porque o dia que eu li essa frase, eu não sei o autor, mas ficou no meu coração. A justiça de Deus é para aquele que crê e é com os olhos da fé. Mas a frase é: não queira compreender a justiça de Deus, viva a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus entregou um inocente para morrer em seu favor. A justiça de Deus matou o seu filho em meu e seu favor. Em nosso favor. E Deus declara, através da vida do apóstolo Paulo, que ele entrega em nosso favor um conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa
em favor de nós, em favor de alguém. Ou seja, toda escrita de dívida que pudesse existir contra a sua vida, de pecado, que o pecado tem domínio sobre você, e ele vai te destruir, porque você não tem poder sobre ele, é um poder dominador, que vai destruir a sua vida, e não tem o que você possa fazer, é mentira. Tem o que se possa fazer, porque quando Jesus fala, olha, eu preciso ir ao Pai, convém que eu vá para que o Consolador venha, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do pecado, daquilo que nos afasta do Pai, da justiça, ele até dizia, porque a justiça, porque muitos ignoravam ele como o Cristo enviado por Deus. Mas a justiça de Deus para nós, eu interpreto também, pelo Espírito Santo, que essa justiça é a justiça de Deus sobre nós. E o juízo, ele declara, porque o diabo já está derrotado. Nessa passagem, Jesus já declara a justiça, porque ele já está derrotado, o diabo já está derrotado. Ou seja, é uma vida de vitória, mas se estivermos no Pai. O suficiente é de uma relação com o Senhor. Mas como desfrutar desse amor íntimo? A intimidade com o Senhor é para aqueles que o buscam. Eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, o que vai acontecer? Eu entrarei e ceiarei contigo. Será que não mexe com o teu coração ceiar com o Senhor? Ah, mexe. Momento de comunhão, desfrutando do banquete do Senhor, mexe com a nossa vida. Porque nós encontramos o Salvador, a razão da nossa vida. Tudo se resume à intimidade com o Senhor. Intimidade. Porque se você não buscar, irmão e irmã, na nossa caminhada, a gente sempre vai precisar da pregação, daquele domingo, daquela reunião para se alimentar. Para se alimentar, e é lícito, e é bênção, sem dúvida. Mas e a tua intimidade com o Senhor? E a tua busca, a tua ceia com o Senhor? O teu momento de intimidade, de se arrazoar, apresentar as suas razões ao Senhor, e Ele vir com o afago dEle, com o milagre, com o favor. Onde está? Onde está? Desfrutar de uma intimidade onde o Filho fala. Entrega o teu coração e Deus vem com poder. Irmãos, não houve uma vez sequer, quando eu entreguei o meu coração por completo ao Senhor, e eu não me senti amado. Às vezes que eu orei e que eu não senti o favor do Senhor, é porque minha cabeça estava em outro lugar. Eu não dispensei a fé necessária naquele momento. Mas quando houve entrega genuína, o abraço do Senhor, as direções do Senhor, eu costumo sempre anotar um momento de oração, porque as direções que Deus dá do que precisa ser feito na minha casa, no meu ministério, na igreja, vem em oração. E quando eu me vejo sem direções é porque eu não tenho buscado em intimidade. Porque o Pai revela. O Pai revela. Mas temos buscado? Aqui, justo, Sedeque, amém? Em grego, Sedeque, que quer dizer justiça, integridade, razão, equidade. Ou seja, Deus faz de nós justos, íntegros, que a razão está conosco, e ter equidade. E a palavra fala que a sua equidade, que a nossa equidade seja notória a todos os homens. Amém? Integridade. Ou seja, quando o Senhor nos encontra, abre os nossos olhos, o favor do Senhor faz com que sejamos justos, íntegros, e a razão esteja conosco. Mas não a sua razão, a razão do favor do amor de Deus. Não uma razão para soberba. Não uma razão para julgar uma geração que está vindo, que é uma bênção. Porque se talvez os mais experientes olhem para a minha geração e falem,
Eu vi ele crescer, agora está aí pregando, está se achando. Eu já tenho 40 anos, as minhas cãs aqui, ó. Eu olho para a geração que vem. E se eu não olhar com zelo para a geração que vem, e olhar e falar assim, Pai, quem são que o Senhor vai levantar para levar a mensagem? São todos, né? Mas aqueles que vão entrar, até alguns falam, você é líder de ministério de adolescente até hoje. Primeiro que eu sou apaixonado por adolescente, porque o amor de Deus foi derramado. Um dia foi profetizado na minha vida que Deus de fato estava tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, e que eu ia amar as vidas de uma forma quase que incontrolável. E eu não entendia até que, 1 ano e meio depois, veio o Ministério de Adolescente, e aí então eu compreendi. Mas virá uma geração, logo mais, que vai assumir, em que eu sei que o suporte necessário é o Espírito Santo, mas eu quero estar ali olhando e falando, glória a Deus, estão os guerreiros, o Senhor está levantando, e assim prosseguir, porque é o nosso papel, porque a palavra precisa ser pregada, o amor precisa ser entregue, a boa notícia de Cristo, de salvação, precisa ser encaminhada, irmãos, ser levada. Nós somos mensageiros, se acha honrado, o favor do Senhor te encontrou, é você mesmo. A sua geração não passou porque você está aqui, você tem um propósito, você tem uma mensagem caminhando dentro, que habita dentro de você, caminhando contigo. Não é apenas para evangelista, de forma alguma. Talvez para evangelista será entregue coisas mais mirabolosas e andar para lá e para cá, mas nós somos filhos. A justiça de Deus, ela ficará notória através de nós, para que o Senhor seja glorificado. Amém? E como igreja, gente, se fortalece com um propósito. O irmão que está do seu lado tem um propósito lindo de levar uma mensagem com você. Eu já dei o meu testemunho várias vezes, mas eu era triste e encontrei o amor do Senhor e vi alegria. Eu tinha uma adolescência um pouco depressiva, não tive depressão, mas eu era bem triste porque para mim a razão da vida era sem graça. E eu encontrei o amor do Senhor e todas as minhas perguntas foram respondidas, até hoje. Então nós temos o que fazer, e a minha maior alegria foi, eu tenho o que fazer até o fim da minha vida, tem razão. Nós que fomos levantados em meio a uma geração, nós temos algo para fazer excelente para um monte de gente que está se perdendo. Amém? É você, irmão. É você. Fala para quem está do seu lado, é você. Tem um poder gigante dentro de você. Tem um poder necessário. Romanos 5,16. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele. Apesar de nossos muitos pecados, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, ainda maior. Porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que recebem reunirão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Trouxe vida a todos. Nós somos pecadores ainda, mas a escrita de dívida que existia sobre nós, de viver na escravidão do pecado, não existe mais. Mas nós temos erros ainda. Mas o pecado não tem domínio sobre nós, porque existe um poder de Deus em você e através de você, que te capacita a fugir da aparência do mal.
resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu sempre falo, esse resistir, uma das traduções o fugirá, perdão, ele fugirá, é que ele foge em velocidade. Quando você resiste ao diabo, ele foge desesperado, porque o Espírito Santo habita em você, é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Juízo que ele já é derrotado. Justiça do que? A justiça de Deus sobre você e sobre a humanidade. Algo que eu falo sempre, a resposta para tudo, para todas as nossas indagações da vida, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Porque quando nós encontramos qual foi a obra em nosso favor, esse amor é suficiente. Então existe resposta. Ah, mas eu estou aflito. Se entregue ao amor de Deus, Ele vai te entregar o que é necessário para você ser sarado. Eu estou em pecado, se entregue ao Senhor, em intimidade, e o amor do Senhor vai te capacitar, vai te encher do Espírito Santo, e vai fugir da aparência do mal e vencer o pecado, porque o necessário para você vencer já foi feito. Já foi feito, em seu favor. Irmãos, não deixa o mundo te consumir. Não deixa o Senhor fala, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, aliás, o Senhor fala, não tem parte com ele. Quando os nossos olhos ficam desejosos e a gente deixa chegar ao nosso coração, e a gente não atinge, irmãos, a gente fica triste. A gente fica amargo. A gente fica decepcionado. A gente fica vazio. Vazio, aí vem uma tristeza, a gente não sabe porquê, mas a gente quer mais. A gente quer mais, vai porque o irmão conquistou, ai porque tal tem, a gente quer mais, e a gente quer mais. E talvez o mesmo desejo para aquilo que é suficiente para nós não temos. Que é para a presença de Deus, para a intimidade com o Pai. Aí nós temos que olhar, eu quero mais, eu desejo mais. Como eu busco mais? Em intimidade? Eu quero ser íntimo, eu quero buscar. Mas tem algo me separando. Esse pecado aqui, eu preciso sarar. Senhor, me perdoa, me ensina. Fulano, me perdoa por ter dito aquilo. Ou Senhor, me perdoe por invejar. Pai, me perdoe por pensar mal, por julgar. É você dar nome aos pecados e ser sarado. Não, a maturidade, irmãos, não é permitir que venha dureza no seu coração, e religiosidade faz com que você trave, e você não seja sarado em tudo aquilo que Deus quer. Maturidade e humildade é reconhecer quem é você diante de Deus. Então Deus coloca em ordem todas as coisas, porque Ele é quem capacita. O que Jesus declarou, então virá o Espírito Santo que o convencerá de todas as coisas. Ele vai te ensinar todas as coisas, em tudo que precisar, o Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai te ensinar. Nós temos o necessário. Mas por que Deus traz uma palavra que nós já conhecemos tanto e tanto e tanto e tanto? Eu sei que o Pai fez por mim, o Espírito Santo habita em mim, sou o templo do Espírito Santo. Mas temos vivido essa intimidade? Temos deixado sarar por todas as coisas? Temos deixado aquilo que nos separa de Deus, aquele pecado de estimação, ou aquele dinheirinho que era para ser entregue ao Pai, a gente não entrega? Ou aquele perdão, um coração duro, porque se você disser, me perdoa, meu irmão, ele vai estar se orgulhando, a pessoa vai ficar orgulhosa porque você está sendo humilde, e você não quer que essa pessoa fique orgulhosa. Esteja bem diante do Pai, do favor do Senhor, não diante das pessoas, não diante do que pensam. Então a gente endurece o coração porque a gente não quer ser humilde para aquele fulano ou beltrano. Então o favor do Senhor não nos alcança. Porque a nossa relação, na verdade, é com o Pai, antes de ser com as pessoas. É com aquilo que Deus está te falando. É com aquilo que Deus está te ensinando. E depois é com o ser humano. Depois é com o próximo. Até porque, o que nós vamos levar ao próximo se a gente não estiver cheio do amor de Deus? Talvez você vai levar o amor de Deus, mas depois você vai falar, mas a igreja, olha, eu vou te falar aí, é meio assim. Ou você está cheio do Espírito Santo, você vai levar o amor
de Cristo, porque a igreja do Senhor, ela é perfeita, imperfeitos somos nós. A igreja de Cristo é perfeita. Tem um propósito perfeito no coração de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Pai, mas nós somos falhos. Ah, mas tem uma incompatibilidade aí. O Senhor escolheu as nossas vidas para sermos a bandeira de Cristo, para livrarmos o amor. Somos falhos. Você pode me imitar porque eu sou imitador de Cristo, mas se você andar comigo intimamente, você vai ver que eu tenho falhas. Você vai ver que eu tenho falhas. Quando nós andamos com quem for, a intimidade traz isso. Mas você vai enxergar naquela pessoa, ou em mim, e naquela pessoa que ela reconhece que é necessitado e que ele ama a Deus sobre todas as coisas, e que ele é falho como você também. A igreja do Pai é perfeita, imperfeitos somos nós. Por isso, olha para o autor e consumador da sua fé e vai. E do jeito que você é falho, o seu pastor é falho. Mas você vai caminhar com ele. E vai ser uma bênção, que vai potencializar e a gente vai cumprir o propósito como igreja. É o que Deus tem para nós. É a sua geração. Você está vivo. É a tua geração. Em nome de Jesus. Lemos Romanos 5,16? Lemos. Glória a Deus. Lucas 13, 1. Então nós temos um justificador, que é Cristo. Ele justificou as nossas vidas para que nós fôssemos obras da sua justiça. Nós fomos justiça de Deus. E essa palavra tem um complemento tão lindo, que testifica tudo aquilo que Deus tem para nós. De algo que nós ficamos separados e que o Pai nos separou. Amém? Lucas 13, 1 diz assim: por essa época Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galiléia, enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas, se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. O que Jesus está ensinando? Aquele que está morrendo perdido, lá fora, no mundo, ele é mais pecador do que nós? Ou menos? A justificação da cruz foi para ele e para nós. Então Jesus diz, a menos que vocês se arrependam também, vocês também morrerão. Então ele está falando para os seus, comparando com alguns acontecimentos daquele momento. Então, nós não temos que ser soberbos com os que estão de fora, porque na verdade precisa haver um arrependimento genuíno, diário em nossas vidas, para que a gente não morra também espiritualmente e até fisicamente. Precisa haver um arrependimento. Jesus deixou claro, perguntou, foi por isso que sofreram? 3, de maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores do que os demais de Jerusalém? Não. Eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Ou seja, Jesus declara para nós, precisa haver um arrependimento. Um arrependimento. E o arrependimento, irmãos, não é apenas que é sobrenatural. A nossa entrega a Jesus, onde levantamos as nossas mãos e falamos, eu quero, Pai. Ali é uma obra de arrependimento pública, onde a gente confessa Jesus, mas é um arrependimento diário.
É um arrependimento onde existe soberba, você identificou e se arrepende. Onde existe pecado, porque nós temos a nossa natureza humana, a gente identifica e tem a humildade e se arrepende. Porque quando vem a soberba no nosso coração, a religiosidade, a gente acha que é suficiente a obra de Jesus na cruz, claro, sem dúvida alguma, em nossos corações, e na sua vida, e na minha vida, mas que não precisa haver o arrependimento, ou o reconhecimento, a humildade de falhas, para aquilo que Deus quer sarar, você não vive a plenitude do Pai, não vive a intimidade com o Senhor. Porque ela é para aqueles que o buscam e que o temem. Temer a Deus é se arrepender, é saber quem Deus é, e que há um pecado entre você e Deus, e se arrepender. Então ser sarado e viver o plano de Deus, viver o sobrenatural de Deus. Não se orgulhe apenas pela grandiosidade do amor de Deus. Não se orgulhe, seja grato, porque foi um favor imerecido. Quando eu falo não se orgulhe, vocês entendam, né? É não se soberbecer. Seja grato. Mas a graça nos alcançou e é um favor imerecido. Você não é bonzão, nós não somos bonzões. Por isso o amor nos alcançou. Na verdade, nós somos necessitados desse amor, pecadores, e precisamos do perdão de Deus. E Deus derramou esse perdão sobre nós, esse amor. E Ele quer ser íntimo de nós e nos enviar. Nos enviar. Em nome de Jesus. Já finalizando, queria chamar o Ministério de Louvor. Lucas 5:31. Irmãos, pode abrir em 1 João, 1:8. Eu vou ler Lucas 5:31. 1 João 1:8. Amém? Eu vou ler Lucas 5:31, tá bom? Não precisa abrir, quem quiser pode abrir, claro. Mas depois a gente vai para 1 João 1:8. Lucas 5:31 diz assim, Jesus respondendo àqueles que indagavam, Jesus lhes respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Ou seja, nós gentios somos pecadores, os judeus também, claro, né? Mas o Senhor veio para nós, mas para que a gente se arrependa. João Batista declarou aos fariseus que estavam ali, perseguindo ele, e falou, olha, que vocês produzam obras dignas de arrependimento. Produzam obras dignas de arrependimento. E os frutos do Espírito Santo em nós, a plenitude do Espírito Santo em nós, é obra de arrependimento em você. É obra de arrependimento em nós. Se não há arrependimento, não há obra, não há frutos do Espírito Santo. E se você não está reluzendo o amor de Deus, não está levando o amor de Deus, é porque a obra do Espírito Santo não tem sido plena na sua vida, porque não há arrependimento. E cada um precisa se examinar a sua vida, em intimidade com o Pai. Entenda, irmãos, tudo se resume à intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor. Em secreto o Senhor vai te recompensar, vai te ensinar, derramar amor, poder, e vai te mostrar, filho, olha, a maneira em que você fala não tem agradado. Filho, você tem se ensoberbecido, você tem endurecido o seu coração para a minha palavra. E quando Ele falar, irmãos, a gente tem que se arrepender. Falar, amém, Senhor, obrigado por me falar, me perdoe, me ensine. Se envolve outros, peça perdão. Mas antes de mais nada, peça perdão ao Pai, peça perdão e se perdoe, em nome de Jesus. Obras dignas de arrependimento. E quais são essas obras? Os frutos do Espírito Santo. Porque o Espírito é cheio em nós, então floresce. Floresce.
Nós temos um papel importante na sua geração. Levar esse amor, irmãos. Não se permita viver diariamente triste, fraco, não sendo bandeira, não sendo, desfrutando do nosso Jeová Nissi, que o Senhor é a nossa bandeira, porque o pecado está te consumindo, porque a obra você não tem permitido ser suficiente na sua vida, a obra na cruz, de um amor incondicional, de um Deus que não te abandona, ainda que a mãe abandone seu filho que está no ventre, Deus não te abandona. Você precisa ter um coração grato a esse amor, para que você viva cheio todos os dias. Não permite que a tristeza. Nós temos o dia mau, mas o dia mau não tira quem nós somos em Deus, não tira o amor de Deus por nós, que é incondicional, e o quanto você o ama também. 1 João 1,8. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você lembra que o Senhor nos justificou e nos fez justos diante dEle, para vivermos a justiça de Deus? Quando nós nos arrependemos, quando há arrependimento, o Senhor nos purifica de toda injustiça. Ou seja, quando há arrependimento, algo que é injustiça, ou seja, o oposto à justiça de Deus, você estava vivendo. Ou seja, viver no pecado é ter uma vida de injustiça, porque você vive o plano que o diabo tem para a sua vida, o plano que o inimigo de destruição. Você vive em injustiça. Não se permita viver numa vida injusta, se tem um Deus justificador que nos justificou, que nos limpou, que pagou um alto preço e suficiente para que você fosse justo então diante de Deus, e fosse purificado de tudo aquilo que não é de Deus, fosse separado daquilo tudo que não é de Deus, fosse preenchido de um amor que não é de Deus. E nós falamos no início, a gente pode passar por tudo, mas eu sei passar por alegria, porque a gente sabe o Deus que nós servimos, e tudo posso naquele que fortalece. Irmãos, independe da situação que você vive, o amor de Deus é suficiente, ter no café da manhã dos seus sonhos ou não. Você pode ter o peito de peru e estar longe de Deus, e estar no água e sal com manteiga, com margarina, perto do Senhor, em intimidade com o Pai. E sendo livre de toda injustiça. Viver em pecado é viver injustiça. Irmãos, vamos ler mais uma vez, porque é sobrenatural. João 1,8. 1 João 1,8. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. É a primeira mentira que fica sobre nós, a gente se orgulhar. Isso não é só para arrependimento de transformação de vida, de novo nascimento. É o arrependimento diário de soberbas que vem ao nosso coração, de orgulho que vem ao nosso coração, de pecado que vão bater na nossa porta a cada dia. Mas a palavra diz: cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo, porque o suficiente para dominar o pecado já foi feito. 9. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, de tudo aquilo que é injusto para você que é filho redimido. Ele purifica e te traz para novidade de vida. Vamos ficar de pé?
Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pergunta. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Existem os escolhidos de Deus. E quem que ficará acusando você? Se o preço já foi pago, quem vai ficar te acusando? É a sua consciência. Não dê espaço para ela. Bota ela no lugar dela. É obediência ao Espírito Santo. As obras do Espírito. Vence a obra da carne, que é a sua consciência, que quer te acusar. Deixa o Espírito Santo ser a sua consciência. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu estou repetindo que é para ficar cravado em nosso coração, mas para vivermos a plenitude do Senhor. A plenitude nós vamos encontrar em intimidade, irmãos. Não é apenas a gente clamar aqui em culto e reuniões, Senhor, enche-nos do teu Santo Espírito, e a gente com dureza de coração, e clamar para que o culto seja sobrenatural, e talvez encontrar defeitos no louvor, porque tem defeitos no pregador, defeito na igreja, na cadeira, no teto, tem defeito em todo lugar, mesmo. Não tem defeito no amor e no poder de Deus. Se a gente vem focado no que Deus tem, cada reunião vai ser dos reunidos, dos cheios do Espírito Santo. Mas nós somos igreja, e a palavra de Deus vem para nos sarar e nos curar. Vem para nos sarar e nos curar, e nós estamos juntos para isso, unidos no mesmo amor, no mesmo Espírito, com o mesmo propósito. Buscar, porque nós somos falhos, todos nós somos falhos, e Deus vem com poder, sara, e ninguém intentará contra a sua vida, ninguém argumentará contra a tua vida, porque só tem um que nos justifica. Só tem um que nos justifica. É Deus quem os justifica. Eu queria pegar a frase correta. É Deus quem te justifica, porque a obra necessária foi feita para que você fosse salvo, separado e justificado. Tem uma justiça sobre a sua vida, que tira de toda injustiça. Existe uma justiça sobre a sua vida. Você tem direito sobre ela. Você tem direito sobre ela. Mas você desfruta dela em intimidade, obediência e arrependimento. Essa é a porta para toda a justiça de Deus, que é o tema da palavra. A porta para toda a justiça de Deus é intimidade e arrependimento. E a gente vai desfrutar disso diariamente.